Você está ouvindo o podcast Gente como a Gente. Hoje está aqui no terceiro dia do encontro do Programa Nacional de Comitês de Cultura. Estamos agora com o Comitê do Paraná para conversar sobre as ações do Comitê do Paraná. Tenho que falar aqui que eu me esqueci. Eu agora estou recebendo a Mari Antunes e a Silviane das organizações, a Organização Celebrante, a organização parceira do Comitê do Paraná. E eu queria perguntar para vocês, primeiro, que vocês fizessem uma visão panorâmica das ações do comitê, dos produtos, né, dos públicos atendidos, dos territórios pelos quais vocês passaram nesses 18 meses, desde que se iniciou esse processo. Bom, o Comitê de Cultura do Paraná é constituído pela ASCO Celebrante, coletivo do Senhor Petit, com sede em Curitiba, que tem região de Curitiba e região metropolitana com municípios prioritários de atuação. E se articula em rede com o SEAD, região de Laranjeiras do Sul, em municípios arredores, e o Instituto de Cidadania, que é um município sede, uma OSC sediada em Londrina, que atende os municípios arredores. Então, com essa articulação em rede, a gente desenvolveu alguns produtos dentro do plano de trabalho do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que tem como eixos a formação e assessoramento técnico, a mobilização, as ações culturais e a comunicação. Então, dentro desses produtos, a gente tem no eixo de formação ou propulsão cultural, com uma metodologia já desenvolvida e aplicada em vários formatos para fazer o atendimento do agente territorial na base, né, na sua base de atuação, mas também formar multiplicadores dessa metodologia para que a escrita de projeto, o entendimento dos projetos e principalmente a aplicabilidade da política nacional de doença se torne realidade nos territórios. Depois disso, a gente desenvolve a caravana Pacto pela Cultura, que é um outro produto do comitê para percorrer mesmo os territórios. A gente fez já 4 edições da caravana, uma na região de Laranjeiras, uma na região de Londrina, uma na região metropolitana e outra do litoral. E também desenvolveu a metodologia do Propulsão Comunica, que é uma forma que a gente usa com os nossos sites, as nossas redes sociais, de fazer com que a comunicação comunica, a comunicação institucional, que rege tanto o Sistema Nacional de Cultura quanto a Política Nacional de Blanc chegue de forma mais clara e mais possível para os agentes territoriais. Então é basicamente isso, uma ação territorial no sentido de explicar, fomentar e fazer com que o agente territorial que nunca teve acesso ou pouco teve acesso à política pública realmente se entenda, se reconheça como agente cultural, né, agente territorial. Eu queria perguntar para você, Silviane, para você contar para a gente uma ação que se destaca, uma ação que vocês já fizeram ou uma ação que vocês pretendem fazer, que vocês querem destacar e contar para a gente mais a respeito. Então, eu acho que eu vou priorizar aqui como atividade, ênfase, uma menor e não as mais expressivas em quantidade. A gente está entrando como OSC parceira num movimento que já está estruturado e espraiado na região, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E a gente já tem projetos acontecendo. A gente já tem um legado do movimento na região. E o que eu optei por socializar aqui é uma iniciativa formativa com as mulheres dos territórios de reforma agrária, as acampadas e as assentadas. E elas trazem uma discussão muito importante. A disputa dos corpos. E o que elas vieram trazer para nós era a discussão do corpo como território. Essa foi uma demanda que sai um pouco do escopo daquilo que a gente apresenta dentro do nosso plano de trabalho, mas que vai discutir ou promover o debate sobre o direito à arte e à cultura no e do campo. E as mulheres camponesas, que são as que estão nos territórios, produzindo nos seus quintais produtivos e vivendo os impactos das mudanças climáticas nas suas áreas, nos seus territórios, apresentar essa demanda de formação e discussão, para nós é bastante importante, porque esses são temas que pouco aparecem, inclusive nos debates das políticas culturais. O lugar do corpo, o lugar dessa territorialidade que não está só no território, na terra, naquilo que a gente disputa com agronegócio, com latifúndio, mas inclusive a disputa que se dá nos corpos. Esse corpo da classe trabalhadora que está em disputa. Então a gente recolocar o corpo como agente cultural, né? Os seres humanos, as mulheres, como protagonistas desse processo, para nós pode parecer uma atividade muito pequena,
mas ela se espraiou e ela inclusive se repetiu várias vezes dentro das nossas metas ou das nossas atividades realizadas. Eu optei por falar dessa atividade especificamente, porque no território, eu vou falar isso, tudo bem? No território a gente teve, na última sexta-feira, um evento climático extremo que devastou a região. Não só na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, mas no município como um todo, nas comunidades do entorno, inclusive as áreas de acampamento e assentamento da reforma agrária. Então, aquele tornado se formou ali não por uma fatalidade, tem um histórico regional de devastação da natureza, de concentração de terra, de monocultivos que deram as condições ambientais, inclusive, para que esse tornado se formasse naquela região. Só que, no entanto, a gente tem uma frente de organização popular e luta que resiste a todo esse processo também há anos. E que está expresso, hoje aquela região onde o tornado passou é a maior sequência de áreas, tanto de acampamentos quanto de assentamentos do Brasil. Tem mais de 8.000 famílias acampadas e assentadas na região. Então os impactos inclusive atingiram esses territórios. E a gente sabe que diante de devastações como essa, as mulheres são as primeiras a serem atingidas. Porque aquele estado que fica aquela sensação de morte, de vazio, de devastação, de não saber por onde começar, vai assolar exatamente aquelas que estão mais vulneráveis. E as mulheres do campo estão nessa frente. Pode parecer desconexo, mas não. Quando a gente luta por cultura, a gente está lutando também por território, a gente está lutando por justiça socioambiental. E para nós, essa é uma ponta de uma atividade muito maior, de um projeto ou de um processo muito maior que a gente entende que o comitê pode contribuir. E a tua fala depois foi de o que é que a gente vislumbra para frente. Ontem a gente teve uma prosa com o Ministério da Cultura e até mesmo com quem acompanha daqui de Brasília o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, para a gente pensar quais são os protocolos emergenciais para assessorar esses territórios depois e essas comunidades depois que elas já foram atingidas. Mas mais do que isso, a médio e longo prazo, quais são as políticas culturais que a gente pode implementar nesses territórios para fazer esse giro. Porque a gente não vai poder reconstruir e voltar onde estava. A gente tem que reconstruir e avançar. Porque a mazela que ficou ali, ela é ainda mais devastadora do que o quadro que a gente tinha antes, que já era de vulnerabilidade, né? E de precariedade. Então, acho que as nossas ações enquanto Comitê de Cultura vão estar potencializadas nesse momento para a gente trazer a cultura literalmente, e me perdoem pelo trocadilho, no olho do furacão, para pensar qual é o papel da cultura diante da crise climática que a gente vive hoje, qual é o papel do Programa Nacional dos Comitês de Cultura e dos agentes territoriais de cultura que estão nos territórios, espraiados nos fundão do nosso Brasil, como é que a gente atua, o que é que a gente pode fazer efetivamente, tanto para prevenir depois que já aconteceu, e qual é o papel do Ministério da Cultura para atuar em loco, mas também pensando políticas que possam reverberar para salvar o planeta e a humanidade, né? Então, é um pouco por aí. Muito bom, saiu afiada do podcast, ó, tá pronta. Agora a gente tem 2 perguntas surpresas. Não para você, para mim. Não são surpresa para você, mas você vai responder também. Você sabe? A primeira é sobre esse processo de construção, esse processo experimental de construção de uma rede de comunicadores que a gente lançou lá do CD no Encontro Nacional de Comunicadores Populares. Teve a parceria do Comitê do Paraná, né? Sempre importante ressaltar. Ainda no dia fixo, às vésperas do início desse encontro, e que junta aí mais de 70 ATCs, outros comitês, enfim. Eu queria saber o que vocês acham dessa experiência de construção da comunicação em rede. É muito legal quando a gente consegue pensar como assim. Eu sou entusiasta da rede colaborativa de processos. Assim, né? Eu acho que mais pessoas tendo ideias juntas, a gente consegue
estabelecer melhores caminhos, estabelecer melhores diálogos e melhores resultados com isso. Então, muito me orgulha fazer parte, né, dessa rede de comunicadores populares idealizada pelo ACD, em parceria com o Instituto do Paraná, num desafio gigantesco de, num curto prazo, mobilizar tanta gente potente, tanta gente boa. Né? Num processo, né, do edital que selecionou 70 comunicadores populares que toparam a ideia de estar aqui para poder falar do Programa Nacional a partir do seu olhar, a partir do seu território. Eu acho que a grande sacada do Encontro Nacional dos Comunicadores Populares é, como disse o presidente Lula, né, nossa guerrilha democrática e cultural, de colocar os agentes falando para eles mesmos. Né? Então, assim, indo na contramão da comunicação institucional, que é tão importante quanto, ou dos veículos de comunicação que não estão aqui. Né? A gente queria também que os veículos tradicionais eles estivessem aqui para acompanhar esse processo. Mas eu acho que é um grande ganho a gente ter esse movimento dentro do Programa Nacional de Comunicadores de Cultura, porque os agentes estão tendo essa oportunidade de, a partir das suas experiências territoriais, da sua vivência como agentes culturais, de fazedores de cultura no seu território, poder comunicar da sua base. Então, é uma comunicação deles para eles mesmos, e eu acho que é um grande diferencial de uma rede que se articula, se fortalece, e é só o que nós temos vindo aí. Bom, acho que a minha avaliação é em relação, aproveitando um pouco a nossa prosa anterior, em relação aos monocultivos, eles não se dão só lá na terra, com a soja, com o pinus e eucalipto, ele se dá também nessa disputa das ideias. Então a gente está quebrando aqui um monocultivo e trazendo uma produção agroecológica, biodiversa, com pessoas vindo de vários territórios, cada um trazendo a sua perspectiva, seu jeito de olhar e de se relacionar com os outros, com os temas que estão postos aqui, e a gente está reflorestando, eu vou usar esse trocadilho de novo aqui, estamos reflorestando com diversidade aquilo que a grande mídia fez numa perspectiva hegemônica, assim, né? Então eu acho que essa rede tem essa potência de criar um grande guarda-chuva. Tem um poema do João Cabral de Melo Neto que fala: um galo sozinho não tece uma manhã. Um galo sempre vai precisar do outro galo, que lança o galo do outro para outro. Eu não vou lembrar na íntegra, né? Depois vocês procuram, porque é bem do bonito. Mas é essa ideia que a gente está... É um galo aqui que canta e joga para outro, que lança para outro, que lança para outro, até criar uma teia, né? Ele finaliza assim: luz, sol, balão. Então, é como se a gente criasse um outro projeto de sociedade nessa experiência colaborativa, né? Localizada aqui, né? Então, a minha reflexão é um pouco nesse sentido. Para fechar, é o seguinte: vocês vão gravar daí olhando para a tela, falar nome completo, falar organização, cidade e o que é cultura para você. Então eu vou dar um exemplo, bem rapidinho, para negócio. Não vai nem sair meu som, mas eu sou Raquel Bragato, sou professora da Universidade Federal do Paraná, sou de Curitiba, e cultura para mim é um direito humano. Eu sou Marilene Tunes, jornalista, produtora cultural, estou coordenadora do Comitê de Cultura do Paraná, e para mim cultura é direito. E cultura, para mim, emancipa, cultura liberta, cultura constrói. Essa parte de dizer de onde eu sou vai ficar um pouco alongada, porque eu faço um stand de trem, né? Então, vamos lá. Meu nome é Silviane Guilherme, eu sou do Comitê de Cultura do Paraná, mas também integrante do Coletivo Nacional de Cultura do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, artista da dança. E cultura, para mim, a relação amalgamada entre cultura e natureza. Para mim, cultura é cultureza.